o comércio começa a retomar as suas atividades. A partir desta segunda-feira nós tivemos aí a movimentação, porque mudamos de faixa vermelha para a faixa amarela, então o comércio começa as atividades. Paulo Galo, que é secretário, vai poder falar aqui com a gente. Paulo, nos explique, em termos de movimentação, de perda de emprego ou não, houve algo extremamente diferente em relação à pandemia que nós estamos vivendo? Jota, boa pergunta. Um abraço a todos que nos assistem, todos que nos ouvem aqui pela rádio. Você sabe que essa pandemia é uma coisa que pegou o mundo de surpresa, né? Ela começou assim discretamente lá no finalzinho de 2019. Aqui no Brasil ela chegou mais forte a partir de março, e a partir de março nós tivemos números realmente extremamente complicados. Eu não vou nem entrar na questão da saúde, né? Viramos esse final de semana com mais de 3 milhões de pessoas contaminadas, que se sabe, né? Que muitos foram contaminados, estão contaminados, mas não foram testados, né? Isso no Brasil inteiro. E, infelizmente, essa trágica marca de mais de 100 mil pessoas, né? Que, infelizmente, perderam as suas vidas em decorrência direta ou indireta dessa doença, a Covid-19. Então, o que é de se esperar realmente seria um caos, um desastre econômico, financeiro, né? Tem sido muito difícil para o próprio governo federal, né? Você vê que eles estão fazendo o possível para socorrer as pessoas, principalmente. Teve esse auxílio emergencial, liberação de dinheiro no fundo de garantia, enfim. Estão fazendo um esforço grande, né? Do ponto de vista econômico, e a gente vai se ater, então, na nossa conversa, às questões econômicas, né? E principalmente Sertãozinho, que é os números mais exatos que a gente tem, Jota. Então, para nossa felicidade, Sertãozinho, é claro que tem sofrido, especialmente, eu insisto muito nisso, o pessoal da área de comércio e da área de serviço. Esses foram os segmentos mais duramente castigados pela pandemia, né? E aqui em serviços você inclui várias áreas, né? E principalmente hotelaria, né? Hotelaria, bares e restaurantes, né? Então, o movimento caiu muito. Nós temos alguns bares aí que caiu 90% a receita nesse período de pandemia, considerando março para cá, né? Então, foi um segmento que sofreu demais. A indústria pouco foi afetada, essa é a verdade, por duas razões. Primeiro, quando a coisa começou a partir de março, a indústria, felizmente, já estava em reta final de entrega dos seus projetos, né? E nós não temos observado nenhuma inadimplência a mais da clientela, né, da indústria, que são principalmente as usinas de açúcar e álcool, né? Então, até aqui a situação vem se comportando como em anos anteriores, tá? O comércio e o serviço, por sua vez, mesmo com toda essa perda, Jota, que tiveram, vem nos surpreendendo, que são empresários que estão se reinventando em muitos casos. Você vê, cresceu muito o serviço, por exemplo, de delivery de alimentos, né, na nossa cidade. Desenvolveram uma logística totalmente diferenciada para fazer essa entrega, o atendimento. Muito rápido, diga-se de passagem, né? Com pouco tempo o pessoal foi criando, se adaptando e tem ajudado muito a segurar o nível de emprego. Para você ter uma ideia, no primeiro semestre, entre serviço e comércio, o desemprego ou o emprego ficou praticamente no 0 a 0, né? O comércio acumulou de janeiro a junho, mês 6, que são os últimos dados que nós temos oficiais do CAGED, demitiu algo em torno de 200 pessoas, né? De um universo de quase 7 mil trabalhadores, né? E, em contrapartida, o serviço contratou 200. Então, na soma dos dois, estamos aí um empate técnico 0 a 0, que faz com que no primeiro semestre desse ano, Sertãozinho tenha perdido aproximadamente 850 empregos com carteira assinada, o que está próximo do que acontece nos semestres dos anos anteriores, né? O ano passado foi em torno de 500 nesse período, né? Agora, quando a gente olha os meses de pandemia, então a partir de março, aí houve um impacto grande, né? Mas também não diferente dos anos anteriores. Então, Sertãozinho perdeu, nesse período de março a junho, algo em torno de 2.500 empregos com carteira assinada, tá? Mas nós tivemos nossos vizinhos, né, que tiveram perdas ainda maiores.
Então, por exemplo, Franca perdeu aí quase 10 mil funcionários, né? 10 mil postos de trabalho. Ribeirão Preto, quase outros 9 mil no mesmo período. Piracicaba ficou acima de nós, mais ou menos com uns 3 mil empregos perdidos, né? Então, dessas 4 economias que eu costumo acompanhar mais de perto, porque tem uma dinâmica parecida com a nossa, né? Sertãozinho, então, perdeu do montante total nesses meses de pandemia, nós perdemos 10% das vagas de trabalho. Então, isso é uma coisa, é um dado muito importante, Jota, e é ruim, é claro. A gente vinha recuperando a nossa economia a partir de 2018, principalmente. O resultado do CAGED vinha crescendo consistentemente. E, além de tudo, nós tivemos um aumento enorme no número de MEI, microempresários individuais, né, microempreendedores individuais, que o ano passado foram criados aqui mais de 100 por mês, tá? E que estão operando, né? Então, eu diria o seguinte, talvez o pior momento tenha passado. É claro que agora houve essa promoção da fase vermelha para a fase amarela dentro do Plano São Paulo, onde você já vê uma flexibilização da abertura do nosso comércio, que agora passa a ter 6 horas diárias de atendimento, com todas as medidas de segurança, limitação de público, etc., né? E isso deverá dar um gás aí adicional para o comércio e nos ajudar a segurar um pouco do que poderia ser um desemprego massivo a partir agora do futuro próximo, quando se esgota o auxílio não emergencial, que é para quem está desempregado, mas aquela parcela que vinha sendo custeada pelo governo em termos de salário, né? Então hoje a gente ainda não tem uma definição se isso vai ser prorrogado, se não vai. Mas isso ajudou muito, inclusive, a manter esses postos no comércio e também nos serviços, né? O que nos anima é exatamente essa flexibilização, Jota. Então, mesmo que esse auxílio de salário, né, ele venha a ser cortado por alguma razão, talvez até disponibilidade do próprio caixa, isso deverá ser compensado pela retomada das vendas no período, né? Por isso que eu tenho insistido muito na importância crucial de nós nos mantermos na faixa amarela, né? Isso hoje vai depender muito mais da própria população entender a importância de evitar essas aglomerações, da importância do uso de máscara, da higienização das mãos. Se todos adotarem esses critérios de saúde que têm sido recomendados à exaustão, eu tenho certeza que a gente vai conseguir se manter, né? Manter o nosso comércio, manter os nossos serviços na faixa amarela, que seria extremamente importante. E se a gente conseguir isso, Jota, do ponto de vista econômico, aí fica a notícia boa para o pessoal que está louco para sair à noite, tomar sua cervejinha, né? Se a gente conseguir 15 dias seguidos na faixa amarela, a partir daí os bares poderão estender o seu atendimento até as 22 horas, né? Então, bares, restaurantes, né, sempre limitados a um total de 6 horas por dia. Mas você vê a importância para a economia e para a saúde, né? Sertãozinho hoje volta a estar numa situação razoavelmente confortável. Conforto vai ser só depois da vacina, mas qualquer deslize que nós tivermos, a gente volta para os níveis perigosos. E vamos lembrar o que aconteceu com a região de Registro, tá? Registro, ela foi promovida para a faixa amarela, ficou lá uma semana, depois ela voltou para a faixa vermelha direto, tá? Tamanho foi o descuido da própria população, né? A nossa querida Franca aqui na nossa região não conseguiu subir ainda de faixa vermelha. Você vê, eles estão lá com 11 mil empregos perdidos nos meses de pandemia e ainda assim permaneceram, né, na faixa vermelha. Então não houve uma compensação da perda econômica com um benefício na área de saúde. Então esse equilíbrio que ele é difícil de encontrar, e eu acho que Sertãozinho até esse momento, né, tem feito a lição de casa, tem trabalhado e a gente tem conseguido, então, felizmente, Jota, ganhar um pouco na saúde aquele que nós perdemos na economia. Então acho que esse é o rumo, e sempre lembrando, prioridade total tem sido a saúde. Sertãozinho decidiu pela flexibilização, nós poderíamos até não ter aceito, mas em função dos números, né, que sempre nos levaram e nortearam as ações com essa preocupação
primordial. Agora, se a gente trabalhar junto, isso que eu acabei de falar, insisto novamente, vamos respeitar. Eu quero que todo mundo consuma e consuma bastante no comércio, no serviço. Mas quando você vai para uma loja, não sei, comprar um sapato, não precisa ir o pai, a mãe, o filho, o cachorro, o papagaio, o miquinho, o sogro, a sogra, não precisa ir de turma. Quem anda em turma é coati, né? É isso que eu costumo dizer. Nós não podemos ser os coatis do Covid, porque o Covid gosta disso. O Covid gosta de ver o povão tudo junto, tudo grudado, tudo sem máscara, né? Então, se nós trabalharmos de uma maneira mais inteligente que o vírus, eu tenho certeza, Jota, nós vamos conseguir salvar a nossa economia e, acima de tudo, salvar as vidas que são muito mais importantes do que os negócios, você não tenha dúvida. Muito obrigado, um abraço. Eu que agradeço, deixo aqui um abraço para todos. Lembrando, gente, estamos no amarelo, depende de nós todos, vamos segurar e manter isso e, se Deus quiser, partir para as próximas etapas do Plano São Paulo. Obrigado, um abraço. Paulo Galo, secretário na Prefeitura Municipal de Sertãozinho, falou aqui na minha rede social, na Rádio Comunitária e na STVI.